E aí galera, somos o grupo Giz na AP. Hoje estaremos trazendo mais um vídeo explicativo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o assunto tabela de Mills. Os integrantes são eu, Leonardo, Alexander, Igor, Matheus, Gabriela e Gustavo. Bora pro vídeo. Bom, eu vou falar um pouco do uso da tabela de Mills no controle da sarna da macieira. Eu vou dar agora uma breve introduzida no assunto, né? A cultura da macieira apresenta várias enfermidades. Uma delas é a mancha foliar. A mancha foliar de glomerela é considerada nos últimos anos a principal doença de verão da macieira no Brasil. A mancha foliar da glomerela foi observada pela primeira vez em 1983, em Pomares da Macieira, no estado do Paraná. Outra enfermidade recente é o cancro europeu. O cancro europeu da macieira, na maioria dos países produtores de maçã, causa grandes prejuízos. Isso se dá pela necessidade da eliminação de alguns ramos, eliminação de pés ou até mesmo de plantas inteiras. E no caso do nosso trabalho, a gente vai falar da sarna da macieira. Ações do ambiente que afetam ou que fazem essas doenças se desenvolverem com mais facilidades. Fatores do meio ambiente estão relacionados à distribuição das doenças. A distribuição geográfica está relacionada à capacidade do patógeno de se desenvolver quando é capaz de se adaptar em diversos lugares, ou mesmo poderá ter uma larga gama de variação. Ou seja, o patógeno ele vai se proliferar, se desenvolver melhor em algumas áreas. Tem uns que têm facilidade em lugares mais úmidos, outros em lugares mais quentes, e isso vai depender do país, da região que ele se encontra. A ação do ambiente também é exercida de diferentes formas, podendo interferir nos processos de sobrevivência, disseminação, infecção e colonização, reprodução, e onde poderem ter uma relação sinergística ou antagônica. Ou seja, a condição climática vai afetar na proliferação, ou seja, alguns patógenos vão ter facilidades de se reproduzir em locais úmidos, outros em locais mais quentes e outros em locais temperado. Essas ações de todas essas ações, eu vou falar agora um pouco sobre as ações mais importantes. A umidade. A água presente na atmosfera e no solo tem papel relevante sobre os diferentes agentes infecciosos que atacam tanto a parte aérea como no sistema radicular da planta. Ou seja, a umidade ela altera a umidade do ar e do solo, contribuindo ou prejudicando as atividades de fungos e bactérias ou até mesmo nematóides. Então, a água ela favorece que haja o surgimento desses patógenos. Temperatura. Para diversos patógenos em nosso sistema tropical e subtropical, podem se adaptar em ampla rampa de temperatura, onde a temperatura não é tão influenciável quanto a umidade, que tem maior poder de domínio aos patógenos. Ou seja, no Brasil, é um país de clima temperado. E isso, aqui no Brasil, a gente possui patógenos que não necessitam tanto da temperatura, porque aqui é um país de clima temperado, então, assim, não é nem muito quente e nem muito frio, então eles não dependem desse fator que é a temperatura, e sim de outros mais relevantes como a umidade, pH e etc. O CO2, o índice de luminosidade, onde que o índice de luminosidade vai afetar? Tem bactérias que precisam de um maior índice de luminosidade para conseguir se desenvolver, proliferar com mais velocidade. Então, o índice de luminosidade vai afetar nisso. Agora eu vou falar um pouco do controle da sarna da macieira com a utilização da tabela de Mills. O que é
a sarna da macieira? A sarna da macieira é o principal problema em regiões produtoras de maçã no mundo, particularmente em regiões de primavera fria e úmida, que igual aqui no caso do Brasil, que tem um clima um pouco, tem um clima temperado, e em regiões como no sul, tem horas que é muito frio, porém quando cai a noite, que cai o orvalho, se torna muito úmido. Sintomas. Os primeiros sintomas são usualmente vistos na primavera, na forma de lesões nas folhas em expansão, ou até mesmo nas folhas novas, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Essas manchas surgem inicialmente em formas de mancha cor verde-oliva e aos poucos elas tornam-se acinzentadas. Algumas lesões causam lesões nas flores da planta, fazendo com que elas caiam antes do tempo certo. Como é feito o controle da sarna da macieira? Hoje em dia, no Brasil, utiliza-se fungicidas do tipo sistêmico no controle da sarna da macieira. Um fator responsável pelo surgimento da sarna da macieira. Na maioria das vezes, o orvalho pode ser responsável por até 20% do total de ascóporos capturado na estação. E o que é ascóporos? São formados no interior de uma estrutura especial denominada asco. Isso nada mais é do que um patógeno que, com o passar do tempo, ele vai se desenvolvendo e ele se transforma na sarna da macieira. Da onde vem a economia de fungicida? Com o passar dos anos, com o desenvolvimento da tabela de Mills, pôde-se observar que em determinadas ocasiões, em determinadas épocas, a umidade e as condições climáticas não são favoráveis para o desenvolvimento desse tipo de praga, que no caso é a sarna da macieira. E o que os produtores faziam? Para evitar que houvesse o surgimento da sarna da macieira, eles aplicavam fungicida, para evitar que aparecesse. Com a tabela de Mills, eles podem ver a temperatura que ela é favorável para o seu surgimento, todas as condições, tudo que precisa para ela surgir, e com isso eles podem evitar de fazer aplicações nessa época, porque com isso eles vão ver que essa época aqui não está favorável para o surgimento da sarna da macieira, então eu não preciso fazer a aplicação de fungicida, porque eu não vou ter uma condição climática, eu não vou ter uma temperatura, não vou ter umidade para que ela possa surgir. Agora eu vou dar uma breve conclusão sobre o que a gente entendeu por tabela de Mills. O método da tabela de Mills consiste na determinação potencial dos períodos de risco de contaminações primárias e secundárias do predado, baseado na ocorrência de determinadas condições climáticas. Como eu disse há pouco, a tabela de Mills foi criada onde se inseriu doenças, assim, as piores doenças, as mais conhecidas, e foi feito um estudo nelas. Qual é a condição climática, qual é o clima do país, qual é a temperatura, qual é a umidade certa que eu preciso ter para que haja o risco de eu ter a contaminação com essa doença. A partir desse estudo, a gente pode usar essa tabela para fazer uma economia grande de defensivos. No caso, tem várias doenças no Brasil, como ferrugem, outras doenças que podem ser controladas de uma forma mais eficiente e sem a necessidade de estar aplicando sem necessidade. No caso, você identifica as condições ali em campo, se há umidade, se há todos os fatores importantes para o desenvolvimento de certas doenças que possam atacar aquela sua cultura. Você analisou, viu que não tem perigo, não tem risco de ocorrer essas certas doenças? Beleza, você pega e não precisa aplicar nada, não precisa desperdiçar defensivo, não precisa fazer uma aplicação desnecessária.
Você volta lá alguns dias depois, viu que a umidade está favorável, que a temperatura está favorável para o desenvolvimento de uma doença, como no caso da sarna da macieira. Antes que a doença se inicie na lavoura, você vai lá e aplica o fungicida ou aplica qualquer defensivo usado no controle dessa doença, para que evite que ela apareça e faça isso no tempo certo, não desperdiçando material como muitos andam fazendo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar com os amigos, ativa o sininho para receber a notificação quando sair novos vídeos. E aqui embaixo, na descrição, a gente vai estar disponibilizando o link da apostila. E é isso aí, falou galera, até mais.